Vamos dar início. Irmãos, boa noite. Vamos dar início à nossa reunião de oração, colocar nossa vida na presença do Senhor, pedir a Deus que nos direcione e nos abençoe. Os irmãos estão chegando em casa também, a gente poder ter esse momento nosso de oração. Vamos falar com Deus. Pai amado, muito obrigado por mais uma noite que o Senhor nos dá. Chegamos a mais um fim, ó Deus, e término de uma semana. Graças te damos, ó Deus, por todas as atividades que tivemos, desenvolvimento do trabalho, ó Deus. Aqueles, ó Deus, que dependem, ó Pai, da rotina, do sustento, do cuidado. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é aquele que produziu efeitos, ó Deus, na nossa vida durante essa semana e podemos, ó Deus, agradecer ao Senhor. E reunidos agora, queremos louvar e engrandecer o nome do Senhor por causa dessas ricas bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor, pois o Senhor é aquele que vê cada uma das nossas necessidades. A tua palavra diz que o Senhor supre, Deus, cada uma delas. É o Senhor quem alegra o nosso coração e a nossa esperança está posta em Ti, Deus. Por isso nós clamamos sempre. Ó Deus, que cada oração que for feita nesta noite seja para a honra e glória do nome do Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos, ó Deus, e a mão do Senhor estendida para nos acolher conforme as promessas do Senhor, ó Deus. Louvamos o nome do Senhor, ó Deus, por tantos resultados positivos, ó Deus, e direcionamento do Senhor sobre nossas vidas. Traga um bálsamo, um descanso ao nosso coração e que nós jamais nos esqueçamos, ó Deus, que o Espírito do Senhor habita em nós e Ele é o nosso Consolador. É Ele quem traz, ó Deus, tranquilidade ao nosso coração. É Ele quem faz Cristo residir plenamente nas nossas vidas e direcionarmos e encontrarmos, ó Deus, a paz que necessitamos, pois o Espírito do Senhor habitando em nós confirma, ó Deus, aquilo que a palavra do Senhor nos diz, que nós somos filhos do Senhor, porque o Espírito habita em nós. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, peguei aqui o hino de número 26, ao Deus grandioso, que a gente conhece muito, e ele é de uma inspiração enorme. Ele diz assim: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Quando afinal, em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. E então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Irmãos, pensando aqui na estrofe 3, diz: quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Vamos ter um momento de oração pessoal, colocando a nossa vida na presença do Senhor. Ore ao Senhor, apresente a sua vida, fala sobre as suas falhas. Esse é um momento oportuno para que nós possamos confessar os nossos pecados e declarar que erramos. Fale com o Senhor e aproveite esse momento.
Senhor Deus, muito obrigado pelo perdão em Cristo Jesus e porque o Senhor ouve as nossas orações. Sabemos, ó Deus, que o amor do Senhor, ó Pai, fez com que teu Filho amado derramasse seu sangue, Deus. E a tua palavra diz que fomos comprados, ó Deus, pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida de piedade e andar na tua presença, fazer, ó Deus, a tua vontade e experimentar, ó Deus, a tua vontade, Deus, nas nossas vidas, dia após dia, essa vontade que é boa, perfeita e agradável. Mas, ó Deus, que o nosso coração esteja, ó Deus, sempre lembrando que nós necessitamos, ó Deus, viver uma vida de santidade para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos orar pelos missionários, pedindo a Deus. Nós temos alguns missionários, são mais conhecidos: o Aguibo e a Nenice, o Emerson, o Osni, o Vinícius, o José Cirilo, o Everaldo, a Missão Resgate, a nossa missão, e também o plano missionário que tem o nosso presbitério, que é o PNVA. Então a gente tem sempre lembrado desses irmãos e colocado eles na presença do Senhor. Pedir ao nosso irmão Rogério que faça uma oração, agradecendo a Deus pela vida dos missionários, mas pedindo a Deus suporte para a vida de cada um deles, a atividade que eles têm feito, por onde eles têm trabalhado, que a palavra do Senhor esteja livre, como ela mesma diz, para atingir a vida de outras pessoas por meio da proclamação do Evangelho. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, Sim, guardado e amparado pelas tuas misericórdias. Amém, Senhor. Obrigado, a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, ó Deus, o Senhor nos trouxe, ó Deus, para a tua casa. Sim. Que o Senhor possa, ó Deus, estar, ó Deus, colocando em nossos corações, ó Deus, a tua palavra que vai ser aqui anunciada, ó Deus. Amém, Senhor. Ó Pai amado, agora nós rogamos ao Senhor, ó Deus, pelos missionários, ó Deus. Sim. São pessoas, ó Pai, que largaram, ó Deus, seus familiares, seus lares, ó Deus, para poder estar pregando, ó Deus, a tua palavra em lugares distantes, ó Deus. Sim. Em outros países, ó Deus. Muitos, ó Pai, estão correndo risco de vida por estar pregando a tua palavra. O Senhor tem misericórdia, Deus, dessas vidas. Que o Senhor possa estar protegendo a vida de cada um deles, ó Pai. Sim, Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, estar livrando eles, ó Pai, de todos os perigos, ó Deus. Amém. Que o Senhor possa estar abençoando a vida deles, seus familiares, ó Pai. Que o Senhor possa estar suprindo as necessidades de cada um deles, ó Pai. E colocando em nossos corações, ó Deus, o desejo, ó Deus, de estar, ó Deus, contribuindo, não só orando por eles, ó Pai, mas também financeiramente, ó Deus. Amém. Que nós possamos estar doando, ó Deus, esses valores de coração, ó Pai. Sim, e que eles possam servir, ó Deus, para sustentar os que estão proclamando a tua palavra. Amém. E também, ó Deus, através desse dinheiro, ó Deus, possa estar levando a tua palavra para aquelas pessoas que não te conhecem. Ó Pai amado, nós te pedimos pelos missionários locais, ó Deus. Sim. Que tu esteja abençoando a vida de cada um deles, suprindo as necessidades de cada um deles, ó Deus. Agora, neste momento, ó Deus, de pandemia, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus. Nós sabemos que muitos estão, ó Deus, sofrendo, ó Pai, por perda de seus entes queridos. Senhor Deus, esteja confortando os corações de cada um deles, ó Pai. Amém. Que possamos, ó Deus, estar confiando na vontade do Senhor, ó Pai. Sim, Jesus. Nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos, que o Senhor possa, ó Deus, estar nos abençoando, derramando a tua graça, a tua misericórdia em nossas vidas. Em nome de teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Sim. Amém. Irmãos, hoje, durante o dia, eu lembrei muito do hino de número 116, até separei ele aqui, União com Deus. E esse hino a gente canta muito em velório, mas ele não foi feito para cantar em velório, A gente acaba selecionando e colocando eles em alguns temas, Mas isso aqui é a nossa vida comum, no nosso cotidiano. Embora o hino tenha uma história de dor, mas ele não foi feito para
né, somente a gente entender, mas ele diz assim: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mesmo vagando aqui na solidão, de noite a descansar, dormindo ao chão, em sonhos vou clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor. Betel, aqui verei por teu favor, e sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, nos céus com o Senhor irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Amém. A experiência que nós temos, irmãos, que nós levamos e carregamos conosco, né? Essa experiência da proximidade, da presença, né, de Deus sempre conosco, isso alegra o nosso coração e tranquiliza a cada um de nós, né? Pensando nisso, irmãos, a gente tem orado, intercedido por muitos irmãos, né? As nossas listas de oração, elas vão se tornando assim grandes, né? E às vezes quase que a gente não dá conta, né? Mas nós temos alguns focos, né, que a gente tem orado, mais voltado aqui o pessoal na igreja, né? Na quarta-feira nós oramos, então vou repetir parte, né, desses irmãos, né? Nós temos, né, continuamos orando pelo Hércules, né, pela recuperação, pela saúde dele, né? Mas a gente continua orando pela nossa irmã Lloyd, ela teve lá um acidente, ela estava fazendo um tratamento de saúde, continua então em observação, exames, né? A gente vai continuar. Ela foi pedido orar pela irmã dela, Lídia, né? Então a gente vai lembrar da irmã dela também em oração, colocar diante do Senhor. O nosso irmão Gilbercino, né? Ele também informou que está com todos os sintomas, veio falar de dengue, né? De Covid, e ele está em observação, está aguardando, né, resultado, aí ele tem que ficar esse período, né? Os exames ainda não saíram todos, mas ele tem que ficar até semana que vem em observação, né? A gente continua orando, né, pelo pastor Paulo Silas, pela Cléa. O pastor Paulo Silas já está muito melhor do que estava antes, está em casa, tranquilo. A Cléa, né, diminuiu todos os sintomas, então está liberada até mesmo, né, da quarentena dela. Deixa eu ver se eu estou lembrando de mais algum irmão aqui. Isto, né, recebi informação também que o Isaías, né, ele está de quarentena, então, né, foi confirmado, deu positivo, Covid. Alguns outros irmãos tiveram, mas já passaram o processo. Estou tentando lembrar que se tem mais algum outro irmão, né, que estava com Covid, né? Sim, isso aí eu ia colocar agora, né, que a gente tem orado. Então tem a Ellen, né, a Ellen de Capitão Andrade, né? Então a gente tem orado por ela. Ela é filha do evangelista William. A mãe dela faleceu há 2 semanas e ela está, né, no hospital. Um quadro bem grave, né, mas o quadro está estável, mas não quer dizer que ele está tranquilo, né? Então uma preocupação dos médicos, especialmente o funcionamento dos rins. A gente vai continuar orando, né? O Juliano pediu que nós orássemos, se eu não me engano aqui é o Wesley. Ele esteve 2 meses internado por Covid, situação, né? Teve que fazer traqueostomia e a esposa está grávida, então uma situação bem complicada a saúde dele, e agora ele está voltando, saiu do coma. Então a gente tem orado, né, ajudado em algumas questões, e ele deve levantar mais uma outra ajuda para eles lá, e a gente tem que colocar na presença do Senhor, né, porque pelo menos 2 meses e agora retorna, então a gente tem motivos, né, de gratidão ao nosso Deus, né? São esses cuidados de Deus sobre nossas vidas. Eu acho que eu estou lembrando aqui dos irmãos que pelo menos me informaram, né? Mas quarta-feira nós confirmamos, né, a oração pelo Wellington. O Wellington está fazendo um tratamento, né, mas é algo mais simples, né, mas
ele tem feito esse tratamento, e a gente colocar. O Ronaldo fez exame, saiu uma respostazinha de um diabetes, então ele está reduzindo a alimentação, fazendo dieta, tomando os cuidados necessários, né? O Sadi pediu que nós orássemos, né, continuássemos orando pela família dele, colocar na presença do Senhor. O Sadi tem sentido umas dores aí, não sei se melhorou, Sadi? Está melhorando um pouco, então a gente vai continuar orando, né? Julimar. Ah, é? Minha irmã ficou, a família toda, e aqui a minha irmã. Eu tenho a família toda, mas não tem para tratar. Grave. Então, as duas irmãs envolvendo as famílias, né, do Julimar estão nesse quadro, né? Também foi me pedido orar pelo Gilmar, né? O Ronaldo pediu que nós orássemos, colocando na presença do Senhor. Então, irmãos, a gente tem esses quadros, né? Eu tenho, falei na quarta, pelo menos uns 5 pastores, né, que estão em tratamento de Covid, né? O que teve mais grave foi o mais apertado, o pastor da primeira igreja presbiteriana de Colatina, o pastor Weberson. Os demais foram mais tranquilos, né? Mas eles estão ainda encerrando a quarentena por agora, para a gente colocar diante do Senhor, né, pedindo a Deus. Vamos orar então, irmãos, por esses pedidos. Tem alguém aqui mais que quer apresentar algum pedido que não foi apresentado? Isso, o Rogério, né, eles estão numa demanda coletiva, numa causa trabalhista, e agora está na mão do juiz. Então é a última etapa, né? Tudo indica que é positivo, né? E aí aguardando essa, né? Pedir a Deus que possa ter misericórdia, ver a justiça, né? Já está tudo acertado, só falta uma homologação do juiz para ir então efetivar a venda de um prédio, para que possa então resolver umas pendências trabalhistas do grupo, né? Na empresa onde ele trabalha. Então a gente vai estar lembrando. Vamos orar por esses motivos, irmãos? Vamos colocar. Senhor Deus, o Senhor é aquele que sabe todas as coisas, e nós dependemos do Senhor e pedimos a tua graça. E oramos, ó Deus, intercedendo, pois a tua palavra diz, ó Deus, que nós somos sacerdotes, nós pertencemos, ó Deus, ao sacerdócio universal. Louvamos o nome do Senhor e por isso queremos ser, ó Deus, intercessores pela vida daqueles que sofrem. Nós colocamos diante do Senhor a vida, ó Deus, da Ellen, que você esteja cuidando dela, consolando o William. Cuida, ó Deus, da vida do Wellington, do tratamento que ele está fazendo. Coloque a tua mão, ó Deus, sobre a vida dele e traga, ó Deus, o direcionamento necessário. Pedimos pela vida do Hércules, que o Senhor, ó Deus, dê direcionamento e norte para o tratamento necessário. Que o Senhor esteja cuidando, ó Deus, da vida do Gilmar, das irmãs, ó Deus, do Julimar e de toda a família deles, ó Deus, que estão, ó Deus, contaminados pelo Covid. Oramos, ó Deus, por aquele processo coletivo, ó Deus, em que o Rogério está envolvido. Que o Senhor abra as portas, ó Deus, e que encerre todo esse processo e que eles possam ser beneficiados o mais rápido possível por aquilo, ó Deus, que já lhes é dado como direito. Oramos, ó Deus, pela vida do nosso irmão Santi, pedindo pela saúde dele, a recuperação. Oramos pela família dele, pela esposa, pelos filhos, pelos irmãos. Que o Senhor esteja cuidando de cada um deles, pois o Senhor é aquele que vê todas as coisas e sabe, ó Deus, daquilo que necessitamos. Oramos, ó Deus, pela vida do Wesley, que está no hospital, que o Senhor esteja cuidando. De modo muito especial, ó Deus, agradecemos pela recuperação, a saída do coma e agora, ó Deus, as reabilitações que são necessárias. Abençoe a esposa, ó Deus, que está grávida, os filhos, traga o sustento, ó Deus, que tudo aquilo, ó Deus, que eles tiverem necessidade, que o Senhor, ó Deus, possa providenciar e possa haver, ó Deus, um descanso na presença do Senhor. Oramos, ó Deus, pela vida do nosso irmão Juversino, oramos pela vida do nosso irmão Isaías, que o Senhor esteja cuidando deles, ó Deus, nesse momento de quarentena, estão, ó Deus, com o Covid, que o Senhor esteja cuidando, ó Deus, da vida de cada um deles. Oramos, ó Deus, também pela vida dos pastores, ó Pai, que nós conhecemos, que estão, ó Deus, nesse período de quarentena, o reverendo Jeremias, o Gidiel, ó Deus, a vida do Weber, que o Senhor esteja cuidando de todos eles
E o Senhor sabe, ó Deus, a necessidade de cada um. Oramos, ó Deus, pela vida do nosso irmão, pastor Rui. O Senhor esteja cuidando, ó Deus, da vida dele. Ele que tem, ó Deus, as necessidades, esteve na UTI e agora, ó Deus, está melhor. Agradecemos, ó Deus, pela recuperação do reverendo Paulo, Deus, que a bênção do Senhor seja sobre ele, sobre, ó Deus, também os sintomas da nossa irmã Cléia. Esteja cuidando, ó Deus, de cada servo do Senhor, diante de cada uma dessas necessidades, e aqueles, ó Deus, que o Senhor tem olhado, tem acompanhado e cuidado, os livramentos que o Senhor tem trazido. Lembramos, ó Deus, a nossa irmã Lloyd. Muito obrigado, ó Pai, por todo esse cuidado do Senhor, e também, ó Deus, pela irmã dela, Lídia. Cuida, ó Deus, da tua serva, toca, ó Deus, e vá, ó Deus, suprindo cada uma da necessidade, especialmente, ó Deus, agora nesse momento de enfermidade, que a bênção do Senhor, e ajude também, ó Deus, o Ronaldo no seu tratamento, ó Deus, tudo que ele tem feito, ó Deus, possa ser, ó Deus, benéfico ao corpo, à mente, mas também, ó Deus, ao seu espírito, e que tudo isso aconteça, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome, e que o Senhor, ó Deus, esteja cuidando de todos aqueles que estão envolvidos, ó Deus, em momentos difíceis, de dor, de luto, de sofrimento, ó Deus, que a bênção e a mão do Senhor seja ali presente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós temos orado também, né, pelo quadro de política, né, então a gente vai lembrar aqui, vou pedir nosso irmão Sadi viesse aqui à frente, né, interceder pelos candidatos, né, a prefeito, vice e vereador, né, para que Deus possa fazer a vontade dele. Nós temos irmãos envolvidos, né, nosso irmão Julimar é um candidato, como nós apresentamos no domingo, tem outros irmãos envolvidos trabalhando, né? Então a gente colocar diante do Senhor para que Deus faça a vontade dele e que a gente possa ouvir o que Deus tem a fazer. Sadinho, dá uma chegadinha mais para frente aqui, para o Senhor ser ouvido pelos irmãos que estão nos acompanhando. Vamos orar então? Senhor Deus Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, nos dá, nós estamos aqui na tua casa. Muito obrigado, Senhor. A gente somente, ó Pai, tem que agradecer, não pedir tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Senhor, nesse momento, primeiro, Pai, colocar essa igreja, Senhor, sim, nas tuas mãos. Amém. Abençoa, Senhor, os nossos pastores das nossas igrejas que têm necessitado da nossa oração. O Senhor esteja com eles nesse instante, nessa hora, mesmo com o seu familiar, ó Pai. Sim. Ó Pai, isso que a gente, ó Pai, pede, que o Senhor estende tua mão soberana, poderosa sobre o lugar de cada um. E mais um momento, Senhor, te peço pela nossa igreja, sim, pelos nossos adolescentes da nossa igreja, pelos nossos jovens, pelos seus pais que venham com cuidado para suas criancinhas. sim, Que eles poderem, ó Pai, crescer não somente no tamanho, mas sim no conhecimento da tua palavra. sim, Que é um caminho, ó Pai, que seu Pai ensina um caminho que eles não poderiam desviar disso. ó Deus. E nesse momento, Senhor, a gente está lembrando, Senhor, todos os pedidos que foi feito aqui. Sim, Jesus. O Senhor, ó Pai, estende a tua mão poderosa, soberana sobre o lar de cada um deles. Amém. E nesse momento, Senhor, mais uma vez eu te peço, Senhor, pela nossa cidade, pelos nossos políticos. Sim, Esse, ó Pai, que está na luta, que está trabalhando, Senhor, a sim, benefício, ó Pai, o nosso Estado. amém. Ó Pai, aquele que for da vontade do Senhor, e o Senhor coloca para a gente lá, Sim, para nós, ó Pai. Que o Senhor sabe, ó Pai, um vereador mesmo, o prefeito da nossa cidade, Senhor, é a nossa guarda, Senhor, da nossa cidade. sim, São as pessoas, Senhor, que a gente poderia, ó Pai, se confiar. ó Deus. Mas aqueles, ó Pai, que for lá, o Senhor, o seu Santo Espírito, ó Pai, toca na vida deles, que eles não Sim. fazem nada de si, mas usar pelo Santo Espírito, Ó Deus. fazer aquilo que for melhor pelo Estado. Sim, E nesse momento, ó Pai, fica conosco no restante dessa noite. ó Deus. Perdoa, nosso Pai de amor, as nossas falhas, nossos pecados. Sim. Ó meu Pai de amor, essa é a minha oração que te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, a gente também esteve orando, né, lembrando aqui, o pai da Célia, né, e o sogro do Herbert, né, o pai da Keila, né, então a gente também a parte orou, lembrei aqui, quando nós estávamos orando,
eu lembrei do nome deles, né? Para a gente poder estar orando. Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias para uma meditação. Na primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versos 9 e 10. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, os versos 9 e 10, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, fala o nosso coração, que, Senhor Deus, estimule o nosso pensamento, o nosso caminhar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, durante o mês de outubro, nós temos falado sobre o movimento da reforma, e um lema, que foi crucial, nesse período, foi o tema chamado Sacerdócio Universal dos Crentes. O sacerdócio universal dos crentes. O título, sacerdócio dos crentes, ele existia e ele era debatido no período da reforma, justamente baseado no verso de número 9, que diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Real aqui é de reino, real aqui não é de verdade, Então é um reino de sacerdotes. Então nós pertencemos a esse reino e nós, todos nós, somos sacerdotes, na igreja. Cristo Jesus é o sumo sacerdote e nós nos tornamos então ministros, nesse sentido, de serviço. Então eu agora posso falar com Deus, mas eu posso falar com Deus por você, em seu nome, clamar por você. Então os sacerdotes no Antigo Testamento, eles pegavam o animal, eles sacrificavam o animal, e eles é que tinham esse papel. Quando veio a nova aliança, Cristo Jesus, aquele que é o sumo sacerdote, então baseado no papel dele, porque nós somos corpo de Cristo, então nós agora temos um papel de intercessão. Então todo cristão, ele é na verdade um sacerdote para alguém. Ele vai interceder por alguém, ele vai fazer o bem a alguém. Então é nesse sentido, porque o sacerdote é alguém que presta um serviço para que haja uma comunicação com Deus. E toda a igreja é um sacerdócio para mim. Então todas as pessoas, ou o corpo de Cristo, ele trabalha para beneficiar um ao outro, Seria mais ou menos aquele lema dos 3 mosqueteiros: um por todos e todos por um. A ideia é essa mesmo, ou seja, todo cristão é um sacerdote para alguém, para o próximo, para o outro cristão, e todos os cristãos são sacerdotes para o outro cristão ou para mim. Então nós somos ricamente abençoados assim, e nós às vezes nos esquecemos disso, Mas por quê? Porque às vezes nós não conseguimos entender qual era o tema e o que Lutero estava debatendo. Lutero estava debatendo a chamada hierarquização da igreja, onde você tinha o clero e você tinha o povo, ou seja, o leigo. E aí você fazia uma distinção entre esses dois grupos, só para você entender, Para que aconteça a missa, para que aconteça o milagre, isso na igreja romana, e o que Lutero estava combatendo, a transubstanciação, não é qualquer pessoa que pode fazer isso, é somente o sacerdote.
Quando se fala do sacerdote, você lembra do padre, do bispo, do arcebispo, do cardeal e do papa. Então, somente eles tinham o poder de fazer isso. E aí então existiam duas classes: uma classe que falava com Deus e uma classe que ouvia essa outra classe em nome de Deus. E Lutero está dizendo assim: olha, quando Cristo Jesus veio, acabou esse sistema, não tem mais esse sacerdote superior dentro da igreja, todos nós agora temos acesso. E aí então qual era a preocupação, e é até hoje? Se você destituir os líderes, os sacerdotes da igreja, como é que a Eucaristia pode se transformar, sendo que não é qualquer pessoa que pode declarar as palavras, para que haja então aquilo que é central no culto católico, que é a missa? E aí então a igreja não seria, ou seja, o povo, alimentado pelo corpo de Cristo, ou seja, toda a união mística acabaria. E aí então Lutero veio justamente combater isso, dizendo que não existe uma classe mais ungida que outra dentro da igreja, não existe um grupo. Por isso então não se usa mais o termo clero, o clero, né? E o povo, nós não utilizamos mais. Todos nós somos povo de Deus, todos nós exercitamos a função de adoração a Deus, todos nós participamos daquilo que Lutero chamou de bolo. O bolo é quando você pega um monte de elementos, né? Você pega açúcar, pega água, pega leite, pega ovo, pega trigo, e você junta aquilo tudo e o resultado é um bolo. Se é um bolo, você não tem mais como falar: olha, aqui está o trigo, olha, aqui está isso. Não, virou uma massa. E nós somos esse grupo todo. Então nós somos intercessores. Nós podemos e temos esse acesso a Deus, e nós fazemos isso. Nós temos um grande papel, que é o papel de intercessão. Por que podemos interceder uns pelos outros? Porque estamos em Cristo. E Cristo é aquele que tem autoridade. E Cristo, qual é o papel de Cristo? Cristo é o intercessor. Se nós somos o corpo de Cristo e Cristo é o intercessor, o que Cristo faz? Intercede. O que nós devemos fazer? Interceder uns pelos outros, né? Com exercício de misericórdia. Aí você pode utilizar todo o papel do sacerdócio para a admoestação, para a correção, para ensino. Tudo isso deve acontecer. Isso não quer dizer, irmãos, que na igreja não tenham papéis distintos. Então você encontra na igreja pessoas que têm dons distintos, mas todos são sacerdotes. Mas um tem o dom da oração, o outro tem o dom da fé, o outro vai ter o dom da misericórdia. Isso também não quer dizer que todo mundo pode fazer tudo ao mesmo tempo, e não é. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente preocupa muito é sobre a proclamação da palavra. Então você tem dois aspectos. Você tem o aspecto de que toda pessoa que crê em Cristo Jesus deve propagar o Evangelho. Mas agora todas as pessoas devem ensinar no público, de um modo geral? Não, a Bíblia diz que alguns foram chamados para pastores, mestres, evangelistas e apóstolos. Então esses têm maior probabilidade de entender o seu chamado para o ensino. Então você não sai aí, agora todo mundo sai pregando qualquer coisa. Não, agora você precisa entender o chamado. E tem gente que não tem um chamado para a pregação. Então aquele chamado que você tem, você vai usá-lo. E agora você vai lembrar que você é um sacerdote, ou seja, você está a serviço desse reino. Você é um intercessor, você é quem clama. Então Lutero trabalhou isso, né? Embora às vezes, né, algumas pessoas até entendem mal. Por exemplo, algumas pessoas chegam a dizer assim: já que eu sou sacerdote, então eu não preciso de ninguém, porque eu sou sacerdote. Mas nós só somos sacerdotes porque estamos no corpo de Cristo. A hora que você acha que sozinho é sacerdote, não é nada.
Assim como Paulo disse, né? Que adianta, ou melhor, você tem membros e cada membro tem um papel, ou seja, ainda que sejamos muito, somos um só corpo. E ele vai e diz: se um se alegra, todos se alegram. Se um membro sofre, todo o corpo sofre. Então nós precisamos lembrar disso, né, dessa ideia. Então a ideia de um cristão sendo um sacerdote, né, que é um exercício, Lutero acrescenta um item e diz: é o sacerdócio universal dos crentes. Ou seja, todos os crentes exercem a função de interceder. Então você tem o privilégio, porque você tem livre acesso ao Pai, por causa do sacerdócio de Cristo. Mas ao mesmo tempo você recebe também uma responsabilidade. Você agora tem que olhar para o mundo, olhar para o povo de Deus e dizer assim: eu sou responsável e eu preciso ser um intercessor na vida de cada uma dessas pessoas. Esse foi um dos debates, irmãos, que aconteceu no período da Reforma, e a gente precisa voltar a lembrar disso. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uma das coisas que nós fazemos é proclamar, e cada pessoa que se converte, ela entra nesse reino sacerdotal. Elas passam agora a falar com Deus, né? Parece um pouco estranho o que eu vou dizer, mas é o que nós encontramos nas Escrituras, né? Cristo Jesus, quando ele declara que nós somos um com Ele e Ele é um com o Pai, ele diz assim: olha, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, né? Por que Jesus chegou a dar, né, essa credibilidade às nossas orações? Mas eu preciso entender que quando Jesus estava conversando com seus discípulos, ele não estava dizendo assim: se na sua casa tiver uma enfermidade, você orar, vai ser curado. Se você na sua casa precisar de um dinheiro, se você orar, você vai receber o dinheiro. Se você estiver dirigindo o carro e iniciar a probabilidade de um acidente, você orar, eu vou impedir. Ele não falou disso. Ele falou de tudo aquilo que fala sobre a estrutura do reino de Deus. Por quê? Jesus disse assim: Pai, tudo quanto eu peço, o Senhor me dá. Por que Deus dava tudo o que Jesus pedia? Porque Jesus declarou: porque a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, Jesus nunca fazia algo que não era a vontade do Pai. E agora então nós estamos ligados a Jesus, e Ele quer que nós desejemos aquilo que Jesus deseja. Por isso Ele vai dar essa garantia a nós: pois tudo quanto vocês pedirem, desde que seja para glorificar o meu Pai, vos será dado, né? E aí então a gente consegue explicar porque muitas das nossas orações não têm resposta segundo aquilo que nós pedimos. E aí muitas pessoas já chegaram perto de mim e disseram: pastor, mas a Bíblia não diz que Jesus vai atender se a gente pedir? Ele disse: se for para a glória de Deus, né? Então não quer dizer que toda cura vai glorificar a Deus, pois às vezes o propósito de Deus não é curar. E aí a gente ora dizendo: eu oro em nome de Jesus para que você seja curado, e a pessoa não é. Ai, mas não era, você não ia atender? Ele diz: mas qual é a vontade do Pai? Agora que pega. Nós não sabemos. Por isso, irmãos, nós temos uma necessidade de estarmos cada vez mais conectados com Deus. Isso nos abençoará em termos do sacerdócio que nós temos, pelo que nós oraremos, como nós oraremos. E eu sei, pelo menos de um pastor, que as pessoas pediam a ele para orar, ele nunca orava na hora. Esse pastor é vivo,
né? Ele é pastor em Maceió, e aí ele tem um hábito, é dele, ele criou esse hábito. Então você vai lá e pede: ô pastor, ore por mim, por isso, por isso. Então tá, por isso, por isso, por isso. Ele ia para casa e ele apresentava aquela lista de pedidos e ele falava assim: Deus, me permita orar somente por aqueles pedidos que o Senhor quer que eu ore. Enquanto o coração dele não estivesse assim de convicção, ele não iniciava aquele momento de oração. E ele dizia: eu não quero orar por coisas que não são da vontade do Senhor. Preste atenção em quantas orações que possivelmente fizemos que não era verdadeiramente vontade de Deus. E às vezes a gente vai orar, e ele disse: eu sempre peço a Deus que me ilumine antes de orar por qualquer situação. Então ele ia orar por alguém que estava enfermo, ele sempre orava antes, para que Deus confirmasse qual a oração pudesse orar, né? Essa é uma decisão dele, pessoal, particular, de experiência dele. Mas preste atenção, será que algum dia nós teríamos coragem de dizer: eu não oro por isso, porque isso não vai glorificar o nome de Deus? Você já teve esse momento? Disse: não, oro por isso não, isso não glorifica a Deus, né? Sacerdócio universal dos crentes, vós sois sacerdócio real, ou seja, uma nação. Então nós temos o privilégio de termos livre acesso ao Pai, mas temos a responsabilidade de intercedermos no mundo para que a vontade do Pai seja feita. Cada cristão é um sacerdote para muitos, e todos são um sacerdote para cada, um por todos e todos por um. Vamos orar, irmãos, pedindo a Deus que nos dê iluminação para a gente compreender essas coisas e fazer segundo a vontade de Deus. Vamos ficar em pé, nós vamos orar e encerrar a nossa reunião. Pai amado, ajuda-nos a compreender essas coisas e fazer a Tua vontade. Que o nome do Senhor seja glorificado, que nós, ó Deus, façamos aquilo que glorifica o nome do Senhor. E ajuda-nos, ó Deus, a entender essas coisas, a ouvir, ó Deus, do Senhor e direcionamento, pois a Tua palavra diz, ó Deus, que nós podemos experimentar a Tua vontade a partir do momento que consagrarmos a nossa vida e a nossa existência. Ajuda-nos a fazer isso e que jamais nos esqueçamos, ó Deus, do livre acesso que temos, e não a liberdade para fazer o que quisermos, mas ao livre acesso ao Senhor por meio de Cristo Jesus, que é ungido, e nós agora fazemos parte desse corpo místico. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe, a gente tenha uma boa noite, um bom descanso, né? Amanhã é sábado, amanhã tem uma programação da UPA, às 19h30 aqui na igreja. Então, se você tem adolescente lá em casa, a gente vai ter uma reunião aqui no programa, e estava reunindo virtualmente, mas a gente vai utilizar aqui o ambiente, né, a distância e tudo, para a gente poder ter uma reunião, né, com os adolescentes aqui da igreja, a gente orar, ter um momento junto. Se tiver adolescente lá, lembra da turma, tá? Domingo, 9h, escola dominical, e à noite, mais um domingo, nós não teremos inscrição, tá, irmãos? Nem de manhã e nem para a noite. Então, lembra, você vem, porque a gente tem tido um público, eu acho que a gente tem conseguido administrar. Final de semana foi, se extrapolar, né, a gente conversa aqui e aí a gente volta a fazer a lista, né? Mas a turma vem, máscara, álcool em gel, né? O pessoal tem perguntado, criança deve vir, mas ela deve permanecer quietinha junto com os pais. Se estiver circulando, não é um objetivo nosso e não há atividade para criança. Eu gostaria muito
mas a gente tem que tomar todos esses cuidados, tá joia? Que Deus nos abençoe, um grande abraço. Os irmãos de casa, uma boa noite.